Cronos. Eu lembro de ter visto uma reportagem da Cronos na revista, pô. 2021, acho que foi, né? Quando fizeram a capa da Gracie Magazine. E aí, o que dizia na capa? Então, era como cresceu uma equipe, né, em tão pouco tempo. Né? Eu era da Nova União e aí tive uns problemas pessoais mesmo com meu professor e tal, e aí a gente conversou e eu decidi me desligar da Nova União. E como eu tinha 13 filiais nos Estados Unidos, ali em Kansas, onde eu morava, eu acabei decidindo montar um time. Eu não queria botar o meu nome, né? Eu não queria que fosse Leonardo Peçanha Association ou nada desse tipo. Né? E aí eu comecei a pensar em nomes e aí veio o nome Cronos. Que depois eu vou explicar o porquê é Cronos. Fala comigo, bichão. Tô aqui hoje com Leonardo Peçanha, diretamente da Vila da Penha e do Jacaré. Obrigado, irmão. Valeu, tamo junto, Vini. Obrigado pela moral, meu irmão, de verdade. Obrigado pela disposição, né? Parar a vida aí, o corre diário e tirar um tempinho pra vir aqui pra dar essa moral pra gente. Eu tenho Uma certeza honra, que a né? galera em casa vai com os estar amigos. agradecida. Pô, obrigado. Obrigado de verdade pela moral. Tô felizão. Tava esperando por isso, tu sabe, mó tempão, né? Desde agosto, setembro do ano passado. Tá tentando me trazer aqui um tempão, tô sempre dando a desculpa, né? Desde setembro de 2023. Primeiro convite de setembro de 2023. Mas estamos aqui. Cheguei tudo no tempo atrasado, mas estamos certo, né? aqui. Só 2 horinhas atrasado. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo de Deus. Tamo junto. Obrigado, cara. Nada. Vem que vem. Conta pra gente. Compartilha com a gente a tua história. Começo da tua caminhada. E por que cargas d'água o senhor tá aqui na Austrália, pô? Rapaz, minha história, cara. Eu sempre brinco, né? Que minha história. Cada um tem sua história, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o a sua motivação, né? Pra conquistar as coisas na sua vida. Então a minha história, cara, começa lá em 1987, né? Eu tinha 5 anos quando eu entrei no jiu-jitsu. Comecei treinando no clube lá na Vila da Penha, que ficava no pé do Morro da Fé, né? O clube ficava lá no pé do Morro da Fé, o Melo Tênis Clube. Na Rua do Olimpo, já ouviu falar do Olimpo? Né? Eu fui e comecei a treinar. Pô, eu tive a maior sorte do mundo que quem dava aula no Melo Tênis Clube era o Wendel Alexander. E pra mim se não for o melhor, um dos melhores professores de jiu-jitsu que eu já treinei, né? E eu comecei ali, não tinha pretensão nenhuma de ser nada dentro do esporte, mas os anos foram se passando, fui crescendo, as coisas foram acontecendo. Quando eu tinha 14 anos, pintou uma oportunidade, foi pro Pan-Americano e eu lembro que foi uma correria, né? Na época tinha negócio de seletiva, para campeonato, eu ganhei. E também teve uma correria para conseguir passagem, né? Que não tinha patrocínio, não tinha nada, né? Claro. Meu kimono pro Pan-Americano de 1997 parecia até o macacão do Ayrton Senna. Tinha patrocínio de tudo. Eu fui pedindo patrocínio, literalmente pedindo patrocínio para todas as lojas. Era padaria, era padaria, loja de Xerox, Ferragem, material de construção, todo mundo. barzinho, tudo. Recebi, sei lá, uns 50 não, mas os poucos sim que eu recebi
Tava lá no meu kimono, representado. Pô, eu lembro que eu fui numa loja, uma locadora. Lembra a locadora? Pegava fita. E... VHS, né? E aí eu pedi o patrocínio, e o cara falou, mas tu faz o quê? Eu falei, pô, luto jiu-jitsu, não sei o quê. Aí ele falou, pô, tem como te ajudar com R$ 10. Eu falei, eu aceito. Né? Eu precisava tipo, levantar uns US$ 1.500. O cara me deu R$ 10. Mas naquela época o dólar era igual ao real, andava junto. Então, tipo, era como se eu tivesse que levantar R$ 1.500. R$ 10, né? Mas eu fui lá, pedi o petzinho, ele fez o pet e eu botei no meu kimono, entendeu? E assim foi sendo com todo mundo que eu Maneiro. pedia. Até que um dia eu saindo da minha escola, eu estudava no professor Quintela, ali na Vila da Penha mesmo. E aí eu saindo da escola, eu andando assim, passei na frente de uma. Eu não lembro se era imobiliária, acho que era uma imobiliária. E aí era uma imobiliária. Aí eu fui, entrei e falei, né? Eu tinha 14 anos, tinha nada a perder. Falei, pô, eu tô classificado para lutar o Pan-Americano e tal. E vai acontecer no Havaí, em abril. Isso era, tipo, isso era novembro, né? Falei, ano que vem, pá. Aí o cara foi, pô, tu luta mesmo? Tu é bom mesmo? Falei, pô, sou, não sei o quê. Aí ele, pô, volta aí com as tuas medalhas. Eu falei, pô, não vai dar pra trazer tudo, tem muita medalha, não sei o quê. Ele, não, volta aí amanhã e me convence. No outro dia eu fui lá, levei minha mochila cheia de Cheia de medalha. medalha. Aí fui lá, mostrei pro cara, o cara falou, pô, eu vou comprar tua passagem. Que isso? Aí o cara comprou a minha É passagem. mesmo? E aí foi quando ele falou que ia comprar minha passagem que o sonho passou a ser realidade. Materializou ali, Aí né? começou a guerra pra outra etapa, né? Que foi o visto. E naquela época não precisava marcar entrevista, era só você ir lá na frente do consulado, né? Pagava todas as taxas lá na frente do consulado, enfrentava aquela fila enorme e fazia entrevista. E aí lá fui eu, né? Com meu pai pra fila. Ficamos lá um tempão e aí quando foi a hora de eu fazer a entrevista, o cara nem perguntou nada. Não falou nada, o cara só negou o meu visto. Que isso? Negou o visto. E aí, beleza. Chorei pra caramba. Sem motivo Meu nenhum. pai ainda tentou perguntar pro cara, o cara já fechou a cortininha ali na Não. cara, na nossa cara, né? Não. E aí, Só fomos não. embora. 3 dias depois, voltamos lá, né? De novo. Com mais papel, com as medalhas todas, não sei o quê. E aí, o cara que tinha negado tava lá na cabinezinha dele. E aí, quando fui chamado, era uma mulher. A mulher, você pretende fazer o que lá? E meu pai falou, ele vai lutar o Pan-Americano, não sei o quê. Aí quem tá pagando a viagem dele? Meu pai é o patrocinador, não sei o quê. Fui negado de novo. Negaram outra vez. Aí eu falei, agora eu não vou mais, né? Não, não tem como ter o visto, não sei o Claro. quê. Que barulho é esse? Eu acho que é a cadeira. Tirei. Essa partezinha aqui que tá tocando. Daí negaram pela segunda vez, aí a criança, né, já fica desanimada, pô, não sei o quê. Só que a minha madrasta, né, a Fátima, ela trabalhava num negócio de recursos humanos que prestava serviço pro jornal O Globo. Aí, ela contando lá a história lá no coisa, né, que tinha acontecido pra chefe dela lá, não sei pra quem. A mulher foi e ligou pro amigo, né, lá do Jornal Globo. Eu sei que no outro dia, cara, eu acordei com o Jornal Globo
lá em casa, lá, querendo fazer a entrevista comigo. Aí eles pegaram. Eu acho que Pô, eu tu tenho a foto. nasceu pra brilhar, pô. Aí eu vou te mostrar a foto aqui, ó. Aí eu sei que eles pegaram esse Esse caso, caso e fizeram fizeram uma uma coisa. matéria. O negócio foi tão grande, que eu fui em televisão, fui, fui um monte de lugar, cara. Fui no Jô, Foi no no Jô? Globo Esporte, um monte de coisa. Tipo, pessoal, Sensacional essa história, Léo. eu vou falar, eu vou Sensacional. mostrar aqui a foto aqui, ó. Sensacional. Foi no Jô, mano. É, aí, cara, aqui, ó. Sei que, olha, passa pro lado que tem. Aí saiu em todos os jornais. Foi na Globo, no Jornal Globo, no Jornal Dia, Pesadão. num monte de jornal. Consulado dos Estados Unidos no Rio nega nega visto visto a para mais um um menino negro negro, brasileiro. Mais um. E aí foi um monte. Aí saiu, aí tipo, foi aquela semana de famoso, né? Os meus amiguinhos da escola, tudo doido, né? Consulado barra atleta mulato. Não, e eles pegam as piores fotos. Eles pegaram e botaram as piores fotos aí. Aí, Demais, demais. conclusão, né? Depois de uma semana, né? Depois de uma semana que deu esse rebuliço todo que eu fui que eu saí no jornal, que eu fui na TV e tal, né? E a televisão ia lá em casa, tá ligado? Tipo, um monte de repórter, eu saí assim da porta de cá, tinha um monte de gente já, porque eles queriam assunto, Claro né? que, pô, vamos render isso, né? E Vamos aí- render essa pauta aí até tirar o suco. Cara, e pra minha família também foi legal pra caramba, né? Cara, eu lembro que uma vez, ela até vai ficar bolada, mas minha prima, né? A Priscila, ela é quase minha irmã, né? Ela é minha irmã, né? Criado junto, né? Minha primadinha, ela tava lá em casa, ela era novinha. Eu tinha 14 anos, ela devia ter uns 12, né? Aí, o cara filmando, né? Eu sentado assim, eles me perguntando as coisas, e ela vem, cara, ela passa água no cabelo assim, e vem, senta do meu lado, toda, tipo, né? Toda elegantezinha, toda bonitinha, com os cabelos pingando aqui assim, ó. Ai, meu Deus, aí. Mas foi divertido, uma semana assim que eu tava muito triste porque eu fui negado, mas também me diverti pra caramba. E, tipo assim, você via isso depois na televisão, de noite. Eu via na televisão de noite. E aí a televisão foi no treino lá do Melo, né? Filmar todo mundo. Aí todo mundo queria aparecer na televisão. Aí o Marola, o Del, a galera toda, né? Léo Santos, todo mundo deu entrevista. Na época, essa galera não tinha nem ganho nada. Agora é todo mundo campeão mundial, né? E aí foi muito maneiro. E foi Maneiro. quando, assim, aí na outra... Não mudou, isso não mudou a tua situação? Então, aí na outra semana, voltamos lá. Só que quando... Aí eu cheguei, eu já não era um preto comum. Entendeu? Quando eu cheguei de táxi. Não sei, eu não sei nem como é que meu Como pai que arrumou esse apareceu dinheiro aquele do táxi, tá ligado? Porque eu só ia de trem e ônibus. Aí Taxista era um amigo que chegamos falou, vamos lá levar ele de táxi. Quando eu desci do táxi, tipo o jogador de futebol quando desce, vai dando entrevista, um monte de jornal que eles já sabiam que eu sabiam que tu ia. Aí, todo mundo em cima, eu já entrei no consulado. São duas cabines. Uma que tu faz a primeira entrevista ali, né? Tu entrega os teus documentos. E a outra lá de dentro. Ali na primeira, os caras já me deram visto. Relaxa, já Pegaram vai. ali, ó. Só vai. Não, nem... Como eles não falaram nada pra me negar, eles também não falaram nada pra me aprovar. Pegaram meus documentos, tá aprovado. Eu já saí com o meu pai. Eu lembro que eu saí assim, a galera tirando foto. Aí saiu no jornal de novo, né? Conseguiu o visto e tal. Foi maneiro pra caramba. E, e aí eu fui pro Avaí. Fui lutar o Pan-Americano lá.
Aí ganhei 2 lutas. Eu lutei de adulto, galo, faixa azul. E eu tinha 14 anos, eu era faixa verde, né? Eu lutei adulto, galo azul. Eu lembro que eu pesei, eu lembro até hoje. Hoje eu tô, né? 41 anos, não sou mais atleta, tô com 100 quilos. Mas na época eu pesei 51 de kimono. Entendeu? O galo é 57. Eu pesei 51, ou seja, eu pesei menos uns 6 quilos de kimono, entendeu? E Um saco de aí. cimento, pô. E aí. Fiz a primeira luta, ganhei. Eu não lembro muito bem da primeira luta, como foi. Fiz a segunda, eu lembro que eu ganhei de 6-0. A terceira luta, eu eu perdi de minto. Eu dei um armlock voador na primeira luta, né? E depois eu ganhei a segunda e perdi a terceira de 2-0, um ponto polêmico lá que deu um maior problema. O falecido Ryan era professor do cara, e aí o cara era americano, e aí deu uma merda e ficou aquela, tipo assim, eu ali criança ainda, né, não entendendo muito, o Ryan pra mim, rala, maluco, rala, moleque, rala daí de dentro. Tipo, que eu, né, aí, conclusão, fiquei ali, né, Passou, ficou ali. passei, fiquei em terceiro. E o Bernardo Pitel foi o campeão, ganhou desse moleque que me ganhou. Se eu passo, eu ia fechar com Fechar o Pitel, que a gente era da mesma equipe. Mas enfim. Aí fiquei em terceiro. Mas ali naquele campeonato, eu. Foi ali que eu percebi que eu queria. Né, Se isso, dedicar a isso. eu queria isso pra minha vida. Entendeu? Foi a primeira vez que eu viajei pra fora. Antes de chegar nos Estados Unidos, eu parei no Canadá. Tava nevando no Canadá. Foi a primeira vez que eu vi neve. Eu fiquei doido, né? E aí depois cheguei no Havaí, que, pô, né? Todo mundo um dia quer ir no Havaí, né? Eu nem sabia onde era o Havaí, mas eu queria ir no Havaí, Isso. entendeu? Pô, a gente E cresce com chega essas lá, referências e de chega música lá, e tal, cara, filme. tu chega no aeroporto do lado do Havaí, de Waikiki, os caras botam aquelas mulherzinhas, botam aquelas colarzinhas de flores em você, coisa de filme mesmo. Então eu tava vivendo um filme, né? Falei, não, eu quero isso pra minha vida. Eu falei, cara, eu não quero deixar de fazer isso mais não. Eu quero treinar mais, porque eu quero ser o melhor do mundo. Aí eu voltei pra lá, voltei pra casa já com isso na cabeça. Mas tem uma história, porque no Havaí eu fiz um monte de merda, né? Fiz um monte de merda, tipo, tinha um amigo, Denison, e ele alugou uma jogzinha pra ele, aí eu não tinha como alugar uma joga, que eu tinha 14 anos. Aí, pô, Sim. aluga pra mim, né? E aí ele alugou uma joga pra mim, eu peguei a joga, eu saí andando com ela, porque os caras não deixavam eu sair, né? Eu tinha um monte de pai, né? Um Claro, monte de, claro. de amigo meu, Gengiva, o Cupim, o Denison, todo mundo, tipo, Tomando me conta ali, controlando te ali, né? Me cuidando. tomando conta. Aí quando eles saíram, eu peguei a joga e falei, agora que eu vou pra minha noitada. Tá ligado? Aí peguei a joga e saí andando. Eu lembro que, cara, Aí tava solto. eu caí de moto, quebrei a joga toda. Rapaz, mas foi maneiro, foram 18 dias do caralho. Foi muito maneiro. E aí, na volta, cara, o avião chegando no Canadá deu uma turbulência. Era a primeira vez que eu também. Foi a primeira vez de tudo, né? Deu uma turbulência, cara. Começou a sacudir tudo. Eu entrei em desespero. Falei, agora eu vou morrer, meu Deus. Peguei minha medalha, cara, botei dentro da cueca aqui. Eu falei, se eu morrer, pelo menos meu pai me acha aqui. Caraca, cara. Sacudiu. Não, a turbulência foi tão Muito violenta que forte. caiu as mascarazinhas. É mesmo? Foi bravo. Você já Aí, passou por outra turbulência de cair máscara depois disso? não. Mas já passei por uns. Como é que é? Quando arremete. Arremetida? Que, Arremete? que foi tenso também. É? Eu não gosto de andar de avião, não.
tenho medo de altura. Mas tu queria viajar o mundo, né? Competindo. Aí não tem jeito. Mas foi legal pra caramba. Aí cheguei no Brasil, eu lembro minha mãe me perguntou, ainda tava no aeroporto. Meu filho, tá com saudade da comidinha da mamãe? Eu falei, tô. Morrendo de saudade. Tá com saudade da mamãe? Tô. Pô, não tava com saudade. Queria ficar lá ou queria ficar por lá ou eu queria voltar? Eu falei, mãe, queria ficar lá, Queria né? ficar lá, com saudade e tudo. Tipo, a experiência foi, assim, a melhor que eu tive ali, né? Até o momento ali Tua vida. na minha vida. Aí depois eu comecei a me dedicar pra caramba. E por conta dessa minha viagem pro Havaí, eu tinha um garoto que tava. Quando a gente chegou no hotel, ele tava cheio de mala, assim, deitado lá de fora do hotel, né? Aí eu fui lá e perguntei pra ele, pô, cara, você tá. Né? Eu falei, hi, querendo falar inglês, não falava nada. Aí o cara, oi, o que foi? O cara era brasileiro, né? É lógico, tava deitado ali na mala. Eu falei, pô, cara, tá fazendo o que aí? Não sei o que, cara. Aí ele, pô, minha diária só começa amanhã, não sei o que. Eu falei, ué, fica lá no meu quarto lá, não sei o que. Aí criamos uma amizade com esse cara, né? Eu e os meus amigos. E esse cara era de uma equipe lá de Campos dos Goytacazes. E aí, através dessa amizade aí, quando a gente voltou, ele fez um convite pra gente disputar um campeonato lá em Campos dos Goytacazes. Meu professor levou um ônibus lá para Campos, a gente foi lá, lutou, matamos todo mundo, né? Ganhamos o campeonato, ganhamos tudo lá. E aí um cara fez a proposta pro meu professor, o Sandro Moura, né? Que é um empresário lá de Campos, que me ajudou muito também já. E ele fez a proposta pro meu professor ir morar em Campos, né? E aí meu professor foi morar lá em Campos, eu perdi minha referência, né? Falei, agora eu vou fazer o quê? Né? Meu professor foi embora. E aí foi a hora que o Chico Melo, né, abriu as portas para mim. O Chico Melo, ele era aluno do meu professor, morava perto de casa, eu já morava com meu pai no Riachuelo, lá perto do Jacaré, né? E aí o Chico falou, não, tu vai treinar comigo. Aí eu comecei a treinar lá na Body Point, que era em Del Castilho, que era do lado da casa da minha tia. E eu sempre voltava para casa com o Chico, né? E aí comecei a treinar lá com o Chico. Na minha fase, assim, de 15 anos até os 17, assim, 18, né? Que é onde você forja o homem ali e o faixa azul, né? Eu fiquei ali treinando com o Chico, eu sou agradecido por ele, né, até hoje por causa disso, né? E abriu as portas, não pagava academia, só treinava, né? E tentava fazer. Eu era tipo. Na verdade, eu era tipo um escravo do Chico, né? Tudo que ele mandava eu fazia, né? Mas era uma forma que eu tinha de agradecer por tudo que ele estava fazendo ali por mim. Eu fui e eu só podia o quê? Me dedicar, tentar ser o melhor possível ali e tá ali no treino todos Na os tua dias. cabeça tu tava aproveitando aquela oportunidade, né? Enquanto os meus amigos estavam tudo, né, 16, 17 anos querendo ir pra baile e tal, eu já não tava mais nessa onda, Tava focado ali. já tava, só treinava. Eu era até chato Fez tudo o que tinha que fazer no Havaí né? e voltou e ficou E sério de aí novo. eu só treinava, cara. Eu treinava de domingo a domingo, todos os dias, quase o dia inteiro, entendeu? Se eu tivesse que ir pra uma praia, eu levava meu kimono. Se eu tivesse que ir pra uma festa, eu ia com o kimono na mochila. Eu tava sempre com o kimono na mochila e aproveitando as oportunidades para dar os treininhos clandestinos, né? Também no meio do caminho. E aí eu ia treinando. Tava treinando E sempre. lá no Chico, tu treinava com quem? Quem que te acompanhava? Quem que seguia esse teu ritmo? De treinar de domingo a Então domingo, várias vezes por dia. eu tinha. Ninguém seguia o meu ritmo. O meu ritmo, só eu que seguia a mim mesmo. Mas eu tinha vários, né, companheiros de treino. Né? Eu tinha o Robinho, que treinava bastante comigo, o Robinho Brother. Treina até hoje, faixa preta lá, dá aula, acho que
lá na Nova União do Flamengo, na Upper, né? Algumas aulas lá, que tem um monte de professor. Eu treinava com... Quem era muito meu parceiro era o Arlen Pinheiro Pinto, o Bebezão, que hoje faz parte da Top Brother, né? O Dirceu, meu amigo Dirceu, não sei onde o Dirceu tá treinando agora, o Lion, que é o Lion, ele é o professor da Jeff Team Hardcore, lá do Meia. Lion. Foi meu parceirão de treino. Lion era sinistro. Fogo, hoje tá na Grace Barra. O Melão, o Melão era o tipo assim, o cara grandão, faixa roxa brabo, né? Que todo mundo tinha medo de treinar. Os marrons tinham medo de treinar com ele, os pretos tinham medo de treinar com ele, e os azul ninguém gostava de treinar com ele, que ele pegava todo mundo. Mas eu ia lá, entendeu? E... tem vários. Eu lembro de muita gente daquela época, né? Tinha a galera pra te acompanhar. Tipo, ia sempre ter gente pra te dar treino ali. Tinha. Maneiro. Eu não de treino eu não podia reclamar, não. Mas aí quando eu fui pra campus, né? Que eu fiz 18 anos que eu meti o pé pra campus. Pra seguir o teu antigo professor? Que eu fui pra lá, pra casa dele, e fiquei lá e aí eu falei, agora eu tenho treino. Porque eu tenho treino e tenho técnico também. Porque o Chico é um excelente professor, mas o meu mestre, né, era o Wendel. E eu sentia falta também, né, dos treinos dele. E aí foi quando eu me transformei num campeão mundial mesmo, né? Na azul eu fiquei em segundo, na roxa eu fiquei em terceiro. Aí eu ganhei a marrom, mundial de marrom, e depois eu ganhei 2 vezes na preta, né? Coisa linda, hein, Léo? E a partir daí, E aí, como saía a partir daí... Cronos? Não, então, aí a história é muita história, né? A gente tem tempo. É muita E se história faltar porque... também, tu volta outro dia, né? É muita história porque, tipo, depois, né, de eu ir pra Campos, aí teve várias histórias em Campos, né? Que aí, como agora o foco é só o treino, né? E como eu cheguei aqui na Austrália, eu já vou pular Não precisa pular, tá maluco? Não, Não. pô. Saiu aí esse lance da reportagem de tu ir no Jô Soares, tá maluco? Mas aí faz parte da Não. história. Mas Então, aí pode Campos ir. foi uma... Imagina Campos eu foi quero uma saber essas escola. histórias todas, Léo. Campos foi uma escola para minha vida. Foi onde eu comecei a dar aula pela primeira vez. Onde eu tenho a maioria dos meus alunos, assim, que me acompanham até hoje aí, né? Que fazem parte da Cronos também. Eu virei referência para muita gente ali em Campos, né? Foi um perrengue. No início foi muito perrengue. Foi, assim, foi perrengue de verdade. Foi, tipo... Eu cheguei até a passar fome mesmo, sabe? Tipo, não ter o que comer por 3 dias. Não por culpa de ninguém. Tipo assim, eu fui morar numa república, né? E nessa república morava eu, o Pedrão, o Broa e o Jefinho. Aí a galera viajou, ficou eu e o Broa na casa, né? O Bro era fudido, eu mais fudido que o Bro, entendeu? 2 fudidos na casa, a gente não tinha emprego, não tinha nada, a gente só treinava. E aí teve um feriado, não sei qual foi o feriado, eu acho que foi 7 de setembro, sei que Campos era uma cidade universitária. E quando, tipo, tinha feriado, todo mundo sumia, ia Esvaziava, né? pras praias, sabe? E não ficava ninguém. Aí, tipo assim, nem um churrasquinho, tinha um churrasquinho chamado Sangue Bom, que eu ia lá sempre pegar molho farofa, né? Quando tava sem nada em casa pra comer. Aí, tipo, nem esse abriu. E eu tinha um patrocínio de um restaurante que eu almoçava todo dia, que até foi que era um amigo meu, né? Que até voltou a treinar, fui no Rio uns 2, 3 anos atrás, dei um monte de aula particular para ele, o Júlio César.
Ele ainda tá de azul, né? Ele foi azul junto comigo, mas ainda tá de azul. Eu dei a roxa pra ele aí no camp da Cronos. Esse maluco, junto com o irmão dele, eles são gêmeos, né? Aí eles arrumaram com o tio deles um patrocínio do restaurante. Então, esse negócio de fazer jejum, essas paradas eu já fazia antes sem nem conhecer, entendeu? Eu O acordava... intermitente era brabo. Intermitente, meu era jejum de 24 horas. Porque assim, eu acordava, treinava pra caramba, fazia minha preparação, treinava o treino de manhã, treinava o treino de meio-dia, tudo. Ia almoçar lá no centro, tipo, era uns 20 minutos andando, 25 minutos andando, eu ia da academia até o centro andando. Almoçava no restaurante, eram umas 3 horas da tarde, assim, pra ficar com aquela comida ali, né? Até outro dia. Até outro dia, 3 horas da tarde. Então, tipo assim, hoje a galera faz o jejum aí, eu já fiz também, querendo fazer, mas eu era obrigado a fazer naquela época. E na época que adolescente, né, tu sabe que sente uma fome sinistra, né? sua. Então, assim, 3 horas, os foi caras estavam difícil. já acabando o buffet ali, tava fechando, né? Mas era o tempo que eu tinha e eu vinha catando tudo, entendeu? Comia tudo que tinha ali, né? E aí eu lembro que teve esse feriado, o restaurante fechou, fudeu a minha vida. Porque até a água lá de casa, que Campos tem água barrenta, né? Então não dá pra beber água da bica. Então até a água eu Sabia pegava não, no não sabia não. bebedouro da academia. Eu enchia o galão de água e levava lá pra casa. Academia do Sandro Moura. Esse maluco que eu falei que levou o Wendel lá. Aí eu ia, pegava água e tal. Enchi o galão, beleza. Primeiro dia, tinha comida ainda. Comi o macarrão, o último macarrão que tinha, comeu. Pá, bebi a água, água, acabou a comida. Ainda faltava 3 dias de feriado. Filho. Falei, caramba, agora fodeu. Restaurante fechado. Restaurante fechado. A única coisa que abria era a padaria, mas não tinha Não dinheiro. tinha dinheiro. Aí eu falei, fodeu. Aí ficou naquela. Passou o primeiro dia, eu falei, vamos dormir, né? Dormir mata a fome. Dormir pra caramba. Dormir. E eu tinha uma namorada na época também. E ela também viajou. Então eu não tinha nem esse recurso, sabe? Tipo. Acionar esse Aí, plano B ali, né? Aí, tipo assim. Eu dormi. Pá, dormi. No outro dia acordei com a barriga colada lá nas costas. Falei, caralho. E o Broa, coitado, o Broa grande também, né? Lá no quarto dele. Falei, qual é, Broa? Tem alguma coisa pra comer? Tem nada, porra, tem nada. Falei, caralho, cara. Aí, beleza. Outro dia, nada pra comer. Falei, caralho. No terceiro dia, eu já tava, tipo, já de jejum há 2 dias, né? Eu falei, caralho, agora eu não aguento mais. E aí, tipo, no segundo dia a gente bebeu aquela água barrenta mesmo, foda-se, né? Cheio de sede, né? Aí, no terceiro dia eu falei, não aguento mais. Eu falei, bro, vamos na padaria, mano. Fui lá, peguei as calças, eu tinha uma calça cheia de bolso, falei, bro, distrai o cara lá que eu vou pegar uns biscoitos aqui pra gente, não sei o quê. Fui lá, cara, Deus já me perdoa. Aí eu fui, peguei as latas de sardinha, botei no bolso, macarrão, essas paradas, botei tudo no bolso, né? Cheguei em casa. Aí o bro, pegou o quê? Deixa eu ver aí. Eu fui, peguei um monte de lata de sardinha, macarrão, né? E não peguei os biscoitos. O bro, porra, tu não pegou nenhum bono. Falei, porra, bro, tô com fome, cara. Vou ficar pegando biscoito, cara. Biscoito dá mais fome ainda. Eu peguei uma coisa pra gente comer, beleza. Aí porra, foi um maior banquete, cara. Comemos pra caramba. Mas aí, anos não, né? Que aí, continuei trabalhando e tal, treinando pra caramba. E fui graduando, consegui o patrocínio da prefeitura. Aí eu consegui o patrocínio da prefeitura no meu primeiro salário. Eu voltei lá na padaria. Aí falei assim pro cara, então, há uns
7, 8 meses atrás, não lembro quando, eu vim aqui e, pô, peguei um monte de coisa aí, porque eu tava passando fome mesmo. Eu quero te pagar agora. O cara, pô, tu me roubou, ainda volta aqui, não sei o que. Eu falei, mas eu tô querendo te pagar. Ele, você não vai me pagar, não. O que que você faz? Eu falei, você quer um emprego? Eu falei, cara, não quero um emprego, eu tô treinando. Aí eu expliquei pra ele, né? Ele, então eu vou te patrocinar. O cara me patrocinou um mó tempão. É mesmo? De Porque coisa. tu voltou lá, né? Voltei lá pra pagar ele. E aí sempre, a vida sempre foi assim, né? Tipo, tu vai conseguindo as paradas, vai, vai passando por situações que vai te fortalecendo, né? E a gente sempre procura estar fazendo as coisas certas, né? Tipo, pra não, eu sempre pensei assim, cara. Quando, até no treino, eu pensei assim, eu tenho que fazer o bem, entendeu? Pra receber o bem, porque, cara, a gente sabe que todo mundo que vai lutar vai lá, chegar lá, tá todo mundo pedindo a Deus pra ganhar aquela luta. Eu já nem pedia mais pra ganhar a luta, entendeu? Eu pedia sempre, ó, cara, que vença o melhor, que seja feita a sua vontade, né? A minha oração era sempre essa. O que eu fazia de diferente era eu procurava fazer ser bom, entendeu? Fazer o bem até dentro da academia, procurava ali ajudar os alunos ali, os companheiros de treino, com o meu treino, que era a única coisa que eu podia ajudar, né, para melhorar eles, porque na minha cabeça eu fazendo o bem, eu ia receber o bem, entendeu? Tipo assim, procurava ser a pessoa, né, melhor possível assim dentro da sociedade. Eu sei que nós somos tudo, né, pecadores, mas a gente tenta fazer o melhor e eu passei isso para os meus alunos também. Tanto que, pô, as mães das crianças chegavam lá, deixavam os filhos e, irmão, eu era o pai, tá ligado? Quantos eu já fui buscar em casa para treinar, não sei o quê. Tem pais de crianças que não são mais crianças, são adultos que me ligam até hoje, entendeu? Tipo, um monte de gente. Tem pais de garotos que depois que eu fui embora foram presos por algum motivo e me ligam, pedem pra eu, né, conversar e tal. Outros que entraram no mundo de droga, essas coisas. E aí, assim, ó, eu sempre costumo dizer que no jiu-jitsu o professor, ele é pai, ele é psicólogo, ele é tudo, né? Eu Ele, acho que, ele é eu acho que professor também, né? ele é a referência de tudo e professor, entendeu? Aí, assim, não tem como você ser um espelho de uma pessoa e depois simplesmente sumir do mapa, entendeu? Então, assim, eu tento sempre estar Manter o contato, né? mantendo contato com a galera. Assim, Não, pode eu crer. dei aula no Brasil, dei aula na Itália, dei aula nos Emirados, dei aula nos Estados Unidos, agora eu dou aula aqui e eu tenho contato com pessoas de todos esses De lugares todos esses lugares. que eu passei, né? Fora os lugares que eu dei seminário também, que ainda, mesmo sendo 2 dias, a gente faz aquela amizade Acaba relâmpago conhecendo alguém ali, ali e né? continua falando. Graças a Deus. Tem uma química ali sempre com um ou outro, né? É. E aí, foi a passagem de campos assim que me marcou foi o fato de eu começar ali no perrengue, e aí eu tive um levante, né? E aí logo depois não, depois de uns 9 anos morando lá, eu fui na Itália primeiro. 9 anos em Campos. O total foi 9, mas eu não fiquei 9 anos em Campos, fiquei uns 7 anos, assim, que eu fui pra Itália, voltei, entendeu? Entendi. Mas enfim, aí eu, eu consegui montar um time, entendeu? Sim. E é tão louco que eu dei aula lá em Campos bastante tempo, só que eu comecei com todo mundo do zero, né? Então, quando eu fui embora, o meu mais graduado era um faixa marrom, que era o Moranguinho. O resto era todo mundo faixa roxa, né? E aí,
Não, eu tinha dado a preta pro mas o Pedro Paulo nem treinava, aí tinha morango e marrom, e eu tinha muito faixa roxa e azul duro. E esses malucos, hoje são meus faixa preta, mas eles não pegaram a preta comigo, eles Contigo. pegaram a preta com o meu professor, que é o Wendel, entendeu? O Wendel ficou com eles, tipo, mais... Eu fiquei com eles 7, 8 anos, e o Wendel ficou com eles mais, tipo... 10 anos, entendeu? Até eu sair da Nova União. E quando eu saí, os caras. Cara, os caras tudo foram pra Cronos. Foi por isso que a Cronos cresceu. Porque quando eu anunciei que eu ia abrir minha equipe, aí os meus alunos antigos que não treinavam comigo há 10 anos resolveram fazer parte da equipe, entendeu? E aí foi isso. Depois de Campos eu fui pra Itália, fiquei um tempo lá com o Fabrício. Aí lá eu conheci um amigo meu que era sargento do exército lá, que eu fui dar um seminário junto com o Eduardo Pessoa lá na base militar americana que tinha em Vicenza. Aí nós demos um seminário lá e tal. E aí teve esse contato com esse sargento, que agora eu vou contar a história, que todo lugar tem uma história, cara. Que bom, Tamo né? lá dando seminário, aí sempre americano é foda, né? Aí sempre tem aqueles americanos que... tu é bom mesmo? Quer Vamos ver pagar se tu é pra bom ver, quer mesmo, não pagar sei o pra que. ver. Eu e Dudu lá no sol do caralho, de farda, passando Vocês de farda também, pra mostrar que a parada passando as funcionava de farda. técnicas pros caras. Aí vai o cara, meu irmão, e fala assim... Só que ali eu tava no auge, né? Tava no auge. Tinha acabado de ganhar o Mundial, tava bem. Aí o cara vai e fala, pô... Tem um cara aí que tem... Tu é bom mesmo, eu quero ver você lutar com o cara aí. Tem um cara aí que é bom, hein? Ah, não Sei era que... nem ele. Não Não, era... um cara lá falando, tem cara que é bom, sei que... Pode chamar ele pra você dar um rolinho? Não, eu posso rolar com quem você quiser. Ô, Jackson! Tipo, cara, tipo o filme do Troy, tá ligado? Jackson! Cara, veio um negão, cara. Um negão enorme. Grande pra cá. Falei, olhei pra cara do Dudu. Falei, ô, Dudu, você falou pra chamar, agora vai lá você. Dudu já... Falei, puta que pariu. Um sol. O sol no coco, assim, tava no campo de futebol americano, né? A parada foi grandona. Aí eu falei, caralho, Jackson, meu Deus do céu. O Jackson veio sedento. Jackson veio, né? O negão veio rindo assim, só que o negão era grande. O negão do wrestling ainda. Eu falei, cara, quando eu toquei na mão do negão, começou, o negão já me deu uma queda que eu nem vi, né? Pá, já caí com as costas aqui no chão. Só que eu segurei aqui o pulso dele aqui e já joguei no triângulo, né? Só que com bota é mais difícil, né? Eu puxando a bota, puxando o cadastro. Eu falei, caralho, puxei, cara. Apertando o negão, não queria bater de jeito nenhum. Apertando. Pá, o negão foi e bateu. Aí o negão até gente boa. Maneiro. Levantou rindo, não sei o quê. Aí todo mundo gritando, né? Foi legal pra caramba. Aí depois. Aí. Missão cumprida ali, missão cumprida. Aí depois, caraca, maneiro pra caramba lá dentro. Churrasco, aquele churrasco de hambúrguer, né? Aquele monte de hambúrguer, cachorro quente. Aí ficamos lá e todo mundo, né? Dando moral, né? Só que eu não sabia falar Galera nada em louca inglês, já ali, não né? sei o que. Aí foi maneiro pra caramba. Aí tinha esse amigo nosso, que é o Monte, que era aluno do Fabrício, que era o sargento, que ele que conseguiu o seminário. E aí... Vocês estavam na Itália, mas numa Aí, base na americana. base americana. Todo Era mundo- tudo, todo tudo mundo- americano ali. Entendi. Aí o Monte foi chamado para ir para a guerra do Afeganistão, sei lá, uma porra de uma guerra aí. Aí falou, ó, quando eu voltar, eu vou lá no Brasil ou aqui e vou te levar para os Estados Unidos. Falei, pô, demorou, vai. Pensando comigo, né? Vai sim. Se ele voltar, né? Pensando assim. E vai com Deus, né? Aí tá. Aí um dia ele foi e me mandou. Aí e-mail, né, cara? 2006 ele Precisa nem, mandou. precisa nem buscar, só volta. Só volta com vida. Aí ele mandou que tá bom. e-mail. Depois de 2 meses, mais ou menos? Não, quase um ano. Quase um ano. Aí vamos aí. Aí, pô,
vamos pros Estados Unidos, não sei o que, vou aí no Brasil. Aí foi lá no Brasil. Foi lá na minha academia, treinou comigo, não sei o que. Me ajudou a tirar o visto e tal. Pá, vamos pros Estados Unidos. Te levou mesmo. Aí foi. Cheguei nos Estados Unidos. Primeiro dia nos Estados Unidos. Cheguei lá, ele já tinha ido, aí eu cheguei lá depois, né? Aí ele foi lá me pegar no aeroporto. É muito estranho quando você chega num lugar que você não sabe a língua e não conhece ninguém. Conhece nada ali, né? Eu olhava por um lado, olhava por outro. E eu em Kansas. Kansas, no meio dos Estados Unidos, ninguém vai pra Kansas. Né? Ninguém vai pra Kansas. Aí, pô, só o Superman que caiu lá. Aí eu falei, cara, tamo aqui, né? Aí o cara chegou, já me pegou, não falava nada inglês, mas ele falava um pouco de italiano, que misturava com português, que misturava com inglês, e a gente se comunicando, e eu cansado da viagem, fomos direto pra academia da polícia. Direto. Saímos do aeroporto, fomos direto. Boa. Cheguei lá, um monte de gente pra treinar. Um monte de Jackson. Inclusive um que é um monte dos de- meus afiliados lá É hoje, mesmo? que é o Derek Geladeira. Aí Que maneiro. aí fui lá, meu irmão. Já cheguei na guerra Geladeira. já. O cara é grande. Depois eu te mostro a foto dele. Derek Geladeira. Aí, meu irmão, começamos a treinar e eu bati em todo mundo. Lá. Aí Vocês não vão deixar eu dormir, foi mas eu também não. foi quando começou assim o legado. Mas aí, tipo, nós não ficamos em Kansas, a gente se mudou para San Antonio, no Texas. Ficamos 3 meses lá, depois voltamos para Kansas, entendeu? Aí que foi que começou a história lá em Kansas. Fiquei um tempo lá, dando aula lá no Brasil Academy, que é do meu aluno Felipe Ninja, que é 4 vezes campeão mundial agora, o moleque. Né? Começou comigo de branco até preto. Lá em Kansas. Né? Ele era mestre de capoeira. Todo mundo que faz capoeira tem habilidade, né? Os caras não tem jeito. É. Muita A coordenação. capoeira mesmo te dá agilidade, te dá... Ah, a coordenação muito diferente, né? Muito E eu diferenciada. fui muito acolhido ali em Kansas pela família do Felipe, né? Me senti em casa mesmo, tipo... Eles são a minha família ali, né? Hoje, ele não mora... Ele casou com a Renata, que era a namorada dele na época. Aí saiu da casa da tia Lola, que é a mãe dele. O Henrique, o irmão dele, também saiu da casa, casou também. E aí, tipo... Mas quando eu vou lá em Kansas, eu tô em casa, entendeu? Porque eles são a minha família. Entendeu? O Felipe, o Henrique e a tia Lola ali. E aí... Morei lá muitos anos. E... Depois fui pra lutei o ADCC América, né? E aí eu fiz a super luta com o Comprido, né? E foi lá em Chicago. E eu lutei lá. E aí eu ganhei do Comprido, né? E aí o Lubomi, o maluco que era o chefinho, o chefe ali da Palma Sport ali, falou pra mim, porra, por que você não vai lá pra Abu Dhabi, né? Falei, não sei se eu quero, tô aqui nos Estados Unidos. Não, vou te mandar aí a proposta do emprego, não sei o que. Ele foi, me mandou, respondi o e-mail e tal. Fui pra Abu Dhabi. Aí fui pra Abu Dhabi. Chegou lá em Abu Dhabi. Aí fui na época boa, porque parece que agora tá meio estranho, né? Tá diferente, tá diferente. Estão pagando menos, não estão pagando coisa. Quando eu fui, eu tava bem, ganhava bem. Dava pra escolher um monte de coisa também, né? Dava pra desenrolar muita coisa, né? Ganhava bem, dava pra tudo, né? E tinha apartamento, tudo. Parece que hoje não tem mais. Né? Eu cheguei na parte boa ainda. Aí fiquei lá 3 anos e meio. E depois eu voltei para os Estados Unidos. Fiquei de 2017 até 2019. E aí, 2019 foi quando eu vim para a Austrália. Eu vim para a Austrália com a proposta, né, do Tony e do Nuriel ali da High Rollers.
para iniciar o trabalho ali na High Rollers, que ia inaugurar. E aí eu vim. Vim pra cá, fiquei aqui, tinha um visto de turista, né? 3 meses. Fiquei até dezembro, cheguei em setembro, outubro, novembro, dezembro. Voltei pro Brasil, voltei em janeiro. Comecei a aplicação pro visto de trabalho, veio o Covid. Fiquei preso aqui na Austrália até agosto, entendeu? Sem poder aplicar por visto, sem poder Voltar. trazer a família, nada, não sei o que. Aí eu fiquei aqui e aí voltei pro Brasil em agosto, quando abriu as portas, né, As fronteiras. do aeroporto, né? Aí eu voltei pro Brasil, fiquei lá até acabar essa loucura do Covid no Brasil e voltei para os Estados Unidos em 2020 e final de 2021. Lá em Kansas, fiquei lá. E aí, em março de 2022, saiu meu visto para a Austrália e eu voltei. Aí voltei com a família toda. Aí vim. E aí tô aí até hoje. Tô aqui. Tem história da. Vai fazer 2 anos aqui. Tem história lá de Abu Dhabi? Porra. Abu Dhabi tem um monte, né? Então, as histórias que tem. História de Abu Dhabi, né, cara? É assim. Abu Dhabi eu vou falar por mim. Deixar claro aí pra galera, vou falar por mim, tá? Abu Dhabi é um lugar muito bom para você ganhar dinheiro, fazer teu dinheiro e meter o pé. E é um lugar muito bom para você viajar. Mas não é um lugar bom para você criar sua família, nem para você morar. Por quê? A cultura é completamente diferente. Nós somos brasileiros. A gente gosta de fazer churrasco. A gente gosta de beber cerveja. A gente gosta de falar alto. Entendeu? A gente gosta de ter amigo. A gente gosta de falar. Gosta de ter contato. A gente chega e dá beijo um no outro. Homem e mulher. Isso aí. Entendeu? Então lá é um lugar que é uma cultura completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. Né? Então, assim. E lá, além de ser fora completamente da nossa cultura, é um lugar onde tem o quê? Muito brasileiro. E como é o brasileiro fora do Brasil, né? Quem mora fora do Brasil, vocês estão aí assistindo, sabe. Brasileiro que mora fora do Brasil é foda, cara. Entendeu? E aí, porque o pessoal não se contenta. Entendeu? Cara, todo mundo recebia o mesmo salário. Tinha as mesmas oportunidades, os mesmos benefícios. Mas estava todo mundo sempre um querendo matar o outro. Entendeu? E eu nunca levei desaforo para casa, nunca fui santo também. E aí eu tive vários problemas assim, né? Até por eu ser um cara de atitude e ter uma liderança natural, assim, né? Chegar e querer. Muitas pessoas me chamam de marrento, mas não sou marrento. Quem me conhece sabe que eu não sou marrento. Pelo contrário, quem me conhece nem acha que eu... Né? Tipo... Mas, talvez por eu ser grande, ter uma cara feia, a galera acha que eu sou mais... Mas nem... Mas, enfim. E aí... Tive problemas, assim... Problemas dentro do trabalho, porque lá, tipo assim, é tudo misturado. Eles misturam muitas coisas. Sim. Teu trabalho, tua vida pessoal, tua vida de atleta. Então, o que eu fazia no trabalho acabava que afetava a minha vida de atleta também, porque, pô, eu tinha problema dentro do meu trabalho lá e eu fiquei suspenso eu lá
Morei lá 3 anos, nunca lutei Abu Dhabi. Lutei Abu Dhabi por uma vez, que foi quando eu não morava lá. Quando eu morava lá, eu fiquei suspenso. Quem me suspendeu, falar nisso, ele vai ver o vídeo. O Alex Negão, né? Que hoje tá aqui. Que Que ele vai vir que ele aqui. trabalhava lá na, na federação lá e ele tava fazendo o papel dele. Eu entendo. Claro, Entendeu? claro. Hoje, eu aqui do lado de fora, eu entendo. Ele fazia o trabalho dele, né? E ele também não podia ir contra as regras dos caras, entendeu? Claro. Na nossa cabeça de brasileiro, a gente pensa que os caras têm que aliviar Tem que pra dar um gente. jeito, é. Tem que dar um jeito. Mas hoje eu entendo, tipo, eu conversei com ele, a gente, Claro. né, morreu o assunto, mas lá, tipo, né, Agora tá tudo bem, mas lá não tava tudo bem. não, lá, mas agora tá tudo certo, agora não tem problema nenhum. A gente tem outro entendimento também, né? Mais maturidade também. E vai entendendo isso, né? Que não, Ih, mas lá, não dá pra dar jeitinho quando você tá lá, fora daquela tua zona de conforto ali, que é o Brasil, que é o Rio. e eu, tipo assim, eu não gostava de treinar no clube, porque eu fui sempre criado assim, sou Nova União até morrer, não vou treinar com quem é da Gracie Barra, quem é da Aliança. Eu nunca gostava E disso. ali era tudo misturado. E ali era tudo misturado. Então fui algumas vezes lá, e aí tinha algumas pessoas que não gostavam de mim, e eu também, assim, não tinha nada contra, mas também não tinha nada a favor, e aí eu acabei que, caraca, sem querer, fui lá, comprei um monte de tatame e botei na minha garagem. Comecei a treinar ali na minha garagem com os meus amigos. Daqui a pouco, quando eu vi, tava cheio de gente treinando na garagem. Passou um tempo, tinha outra garagem tendo treino também. A galera começou a treinar na garagem, até o dia que suspenderam os treinos da garagem. Aí também fizeram a Não rebelião, pode ninguém mais foi ser, pro não treino. pode mais treinar na Aí garagem. depois ninguém foi mais no treino, aí depois, agora, cara, eu sei que hoje, eu nem sei se tá tendo, nem sei como é que tá. Eu deixei uma confusão lá, mas enfim. Mas aí eu treinava na minha garagem, Que aí era tua vida, ia lutar os tipo, tua vida campeonatos. particular, tua vida pessoal, E a galera eles ficava invadem. bolada. Não pode treinar na garagem. E a galera ficava bolada porque eu não fechava com ninguém lá. Só com quem era da Nova União. Entendeu? Se E eu lá não pe- tem isso, lá não tem E time. lá tem, tipo assim, a galera do que treinava no clube do Alain, que treina. E aí Time todo mundo deles. chegava no campeonato, porque valia dinheiro, né? Pô, vamos fechar. Já estavam fechando antes. Eu falava, não, eu não fecho com ninguém, cara. Chato. Tu também chato pra caramba. Chato pra caralho. Aí eu só fechava com vaca e com o capoeira, que eram os meus amigos da Nova União. E o resto, vamos lutar. Claro, não era que tu tava contra o fechamento. Tu não Não. queria fechar com os caras de outra equipe. E aí foi assim. Mas foi legal, foi um tempo bom. Foi um tempo bem E legal. deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você, nessa trajetória, né? Do que você estava atrás? Né? Tentar melhorar isso. Porque, a minha pergunta, o que que te motivava a sair, por exemplo, da tua zona de conforto, que você estava no Rio para a Itália, da Itália para os Estados Unidos, para o Kansas. E estava em Kansas e estava bem, e de repente vai para Abu Dhabi. De Abu Dhabi tu volta para cá e depois vai para a Austrália. O que que te motivava a sair de um lugar para o outro, sendo que tu estava armando ao mesmo tempo uma parada grande, né? E Então, isso aí é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes. Do que eu estou atrás? A gente fica se fazendo essa pergunta até a gente achar o nosso lugar, né? E o meu lugar nunca foi um país, entendeu? Em específico. Eu acho que eu estava sempre indo atrás de algo que eu não percebi o que era, entendeu? Eu acho que era uma paz dentro de mim, entendeu? Eu não é que eu não quero falar pra você e nem pra galera não, mas são coisas pessoais, entendeu? Tipo, sim, eu acho que eu tava atrás de, de uma paz pessoal minha, entendeu? sim. Então,
Não é que eu saía dos lugares que eu queria ir para outro. Primeiro que eu gosto de viajar pra caramba. Então, Já é parte da tua personalidade, era o... né? É Era a parte da tua fome com a vontade personalidade. de comer, entendeu? E eu era casado com uma mulher também que gostava muito de viajar. Então a gente, meu irmão, viajava, entendeu? E ela topava tudo. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, meu irmão. E a gente foi, entendeu? Mas eu tava precisando encontrar, Esse lugar de paz, né? assim, tava precisando o Espírito Santo entrar dentro de mim, entendeu? Tipo, pra me dar paz, A paz que o mundo não dá, né? entendeu? O mundo não tem como E dar. aí, eu acho que eu tô. Não posso falar, fiquei até arrepiado. Não posso falar que eu tô. Que eu hoje. Eu. Eu. Eu encontrei já, mas eu tô bem. Tô bem perto, sabe? Tô. Já não. Já, as dificuldades já não são tão importantes quanto a paz que eu tenho dentro do meu peito, sabe? O lugar já não faz tanta importância como fazia Faz tanta antigamente. diferença mais, né? Assim, hoje eu tô me encontrando ali aos pouquinhos, entendeu? Não quero falar de religião, mas, assim, eu tô começando a entender o que Deus quer pra minha vida, entende? Tipo, tô, Maneiro. porque Você pode falar do que você quiser ainda. Pelo amor de Deus. eu Por já favor. tinha, eu já frequentei várias religiões, né? Sim. Tive um crescimento dentro do espiritismo. Minha mãe era da Universal, então eu tive contato com várias religiões. E hoje eu eu acho que eu tô me encontrando, entendeu? E aí eu tô no caminho de Deus ali. E isso tá trazendo um conforto no meu coração, entendeu? Tá fazendo com que eu, ao invés de desesperar e querer dar outro passo ali, falar, não, agora acalma teu coração, as coisas vão ficar bem, vai dar tudo certo. Tá vendo esse problema aqui? Se eu tô te dando é porque você consegue suportar. E aí, mantenha a fé, segue o meu caminho e. E Entendeu? encontrar um lugar de descanso que não é físico, né? Tipo, às vezes. Às vezes a gente reclama, pô, por que isso tá acontecendo comigo, né? Esquece de agradecer por todas as coisas que te levaram a estar hoje aqui. Como que eu vou reclamar de Deus? Olha quantas histórias eu te contei, eu não te contei nem um terço, entendeu? Só um pedacinho, né? Olha quantas coisas aconteceu na vida de um garoto que nasceu lá na favela do Morro da Fé, cara, lá no Morro da Fé, que não tinha perspectiva de vida nenhuma, entendeu? E se uma das tuas... Todas as escolhas te trouxeram até aqui, né? Tivesse Como que eu mudado vou, uma coisinha só, tivesse como que eu saído vou, diferente, de repente tu não estaria aqui agora. como que eu vou reclamar? Como que eu posso reclamar da Austrália se eu, porra, se eu nasci lá no Morro da Fé? Doideira, né, Léo? Quem tá lá quer vir pra cá, pô, né? Como que eu vou reclamar que o meu carro tá quebrado se eu nem tinha bicicleta? Como que eu vou reclamar que eu, porra, não tenho, meu iPhone é o 14, se eu não tinha nenhum Nokia, né? Então, assim, é porque as pessoas se acostumaram a reclamar, ao invés de agradecer, né? Isso. E aí, Quando você encontra esse lugar de descanso, esse lugar de paz, né? eu não gosto nem de ficar falando. Uma vez eu tava conversando com o meu amigo Daniel Mentirinha. E aí, ele sempre postando coisa de Deus.
e falando de Deus e... Só que eu conheço o Daniel desde antes. A gente entregava jornal junto lá em Campos. Aí, um dia eu liguei pra ele e falei assim, qual é, mano? Porra, tá só no negócio Tá de chatão. Deus aí, tá negócio de Deus, pô, tu virou pastor? Aí ele, não, eu encontrei o Espírito Santo, mas isso aí você só vai saber o dia que você... Só vai entender quando acontecer contigo, né? O dia que acontecer com você. Aí não Não levei fez fé. sentido. Não levei fé. Mudei muitos conceitos, né? Mudei muitos conceitos. Minha mulher hoje, ela chegou na minha vida ali né? Com uma... Me fez ter uma visão completamente diferente de religião, assim, do que eu vivia, sabe? Sim. E aí... Tá sendo bom. Entendeu? Boa. Que bom. Tá sendo bom. Que bom, irmão. Que bom. Ver você aí bem. E aí eu vim, cara. Tipo, eu vim depois de Abu Dhabi, vim pra Austrália. Estamos passando aqui o vento que todo mundo tem que passar, porque senão não dá valor. Porque, cara, Bom você chegar na falar sobre isso. chegar na glória, bicho. Eu cheguei na glória. Em 2019, eu vim para High Rollers ganhando um salário de $1.750 por semana, né? Dava 3 aulinhas por dia. Eu cheguei na glória e eu não dei valor. Agora, eu tô passando o vento. Por quê? Não é que eu tô passando o vento, que o vento tá bagunçando minha cabeça, né? Sim. Eu tô passando o vento porque agora eu tô lá, meu irmão, batalhando pra minha academia. Quantas vezes eu te liguei? Qual é a estratégia pra fazer, né? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá esse inverno, né? Tal. A gente trocar muita ideia, Passando ali tudo que tinha que passar. Tive problema com meu sócio e tal. Pode crer, brother. Grande problema com meu sócio. Isso é uma coisa que... Tinha esquecido disso, verdade. Se eu for falar, assim, pra quem tá querendo vir pra cá, vem, mano. Vem, que é bom. Vem, mas vem, meu irmão. Vem pra fazer o seu. Não faz nada junto com ninguém, não. Né? E pra cá e pros Estados Unidos também, não, né? quando eu falo pra cá é pra fora do país. Isso. E aí... Que eu também não tive só problema aqui. Tive problema nos Estados Unidos também, mas enfim. Eu tô passando o vento que é necessário para me forjar uma pessoa ainda mais forte, entendeu? Porque é o que eu falei ontem com os meus alunos. Eu falei, meu aluno foi lutar lá o campeonato, né? E aí ele ficou muito triste que ele perdeu. O Sydney Cup agora é o fim de semana? O moleque ele treina, né? Aí eu falei, Suraj, ontem eu parei o treino e falei, Suraj, você tá triste? Você lá no dia ficou se culpando e me culpando de certa forma porque você perdeu. Então tem 3 coisas para falar contigo. A primeira coisa, jiu-jitsu é um esporte individual. Se você ganha ou se você perde, o mérito é seu. Eu tô aqui somente para te ajudar. Né? Eu vou te passar as posições, vou ensinar, mas eu não posso lutar por você. Não posso lutar por você. Outra coisa, não tem campeão mundial que nunca perdeu, filho. Você aprende com as tuas derrotas. Sim. Eu não gosto de perder. Não gosto de perder. Por isso que eu treino para ganhar. Mas quando eu perco, meu irmão, é a hora que eu... Calma aí. Agora eu tenho que consertar isso. Poucas coisas vão te ensinar aquilo. mais, né? Do que Exatamente. Porque se for só ganhar, cara, ou das duas, uma.
Ou tu tá se enganando, ou tu tá sendo enganado, entendeu? Né? E a terceira coisa que eu falei pra ele, Thrash, agora vamos levantar a cabeça, mano, e vamos treinar mais, porque tu acha que tu treina? Quantos treinos tu faz por dia? Ah, eu venho aqui nas aulas das 7. Falei, eu treinava de manhã, um pouquinho mais tarde de manhã, na hora do almoço, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, 8 horas da noite, 10 horas da noite, e quando eu voltava para casa, ainda tinha meu amigo que chegava do trabalho meia-noite e meia, a gente treinava lá em cima do terraço dele, todo dia. Tu acha que tu treina muito? Tá ligado? Então qual é o segredo para você ser campeão? É você treinar. Jiu-jitsu é igual pilotar avião. O piloto de avião, ele consegue emprego na Emirates Airlines se ele não tiver hora de voo? Não consegue, né? Como que tu quer ser campeão se você não tem hora de tatame, pô? Rolando ali. Já parou para imaginar, Vinícius? Quantas horas de tatame você tem? Faz as contas aí. Eu treino desde os 5 anos. Não sei nem quantas horas eu tenho de tatame, mas é muita. Não dá pra calcular. Aí vem um cara que começou o jiu-jitsu agora falar o que de mim? Não dá pra falar de mim. Não dá. Por isso que eu não aceito, assim. Essa galera de hoje, que o pessoal fala que é Nutella, meu irmão, treina primeiro. Isso. Eu tenho uns 20 anos aí na tua frente ainda, entendeu? Eu comecei com 6 anos Cara, de eu vou te idade falar, e com certeza eu tenho muito menos horas de tatame do que você. Se juntar Que tudo, treinou a esse nível, a nível competitivo. E se juntar tudo aí, cara, eu vou te falar, todos esses anos de jiu-jitsu, com lesões, com férias, com coisas, com finais de semana, se tem uns 2 anos, né, juntando isso aí tudo, que eu não botei kimono, é muito. Porque eu boto kimono todo dia. Faz parte da minha vida, entendeu? Todo dia, desde os 5 anos de idade, eu venho botando kimono, cara. Entendeu? Machucado, de férias ou não, eu sempre tô ali treinando, fazendo alguma coisa. Então, assim, eu acho que é bem assim. Eu acho que é horas de tatame. Eu acho que... Eu falei para os meus alunos ontem. Eu tenho os alunos que eu ensino jiu-jitsu, ensino a defesa pessoal, a arte. E eu tenho os alunos que eu ensino a ser lutadores. Os que querem ser competidores. Eu não vou chegar para você e vou falar assim, ó, você vai ser um competidor. Não. Eu vou oferecer o meu serviço. Aqui é uma academia de jiu-jitsu, tem jiu-jitsu, aula de jiu-jitsu. Se você chegar para mim e falar assim, eu quero ser lutador aí, meu irmão, aí tu tá fudido. Porque aí eu vou pegar no teu pé de uma forma que se você não quiser realmente ser, você vai fazer o quê? Vai sair da academia. Vai meter o pé. Porque é mais fácil treinar com um cara que deixa você fazer o que você quiser. Ah, pode entrar sem cumprimentar. Ah, pode... Pô, professor, hoje eu não quero fazer drill não, eu quero só rolar. Vai lá, rola lá. Entendeu? Vai treinar com outro cara então, pô. Entendeu? É isso aí. Eu aprendi diferente aí. e essa parte eu não mudo, entendeu? E sinceramente, cara, aluno não me muda, sabe? Tipo, eu não vou mudar o meu jeito de dar aula porque o aluno está se sentindo desconfortável, porque eu ofereço o serviço para ele. E eu tenho as aulas que, quer treinar soft, vem no beginner. Comercial ali, né? Entendeu? Então, assim, eu deixei bem claro ontem à noite ali pra galera. Porque esse moleque, né, que eu falei, ele, tadinho, ele quer ser, eu falei, cara, você tá gastando seu dinheiro à toa. Tá gastando seu dinheiro à toa. Como é que você bota o nome no campeonato? Porque ele botou o nome do no-gi. Lá na academia tem treino de no-gi terça, quinta e sexta. Semana passada teve treino terça, quinta e sexta. Você foi? Ele não.
como que ele vai ganhar o campeonato de no-gi se ele nem treinou? Então não faz sentido. Eu falei, cara, não faz o menor sentido, cara. Entendeu? Então você tem que escolher o que você quer ser. Eu tenho um monte de aluno. Ó, eu tenho um aluno, tenho faixa preta, não vou falar o nome. Tem um faixa preta que treina comigo hoje, que ele sabe de tudo, ele dá palpite em tudo, ele fala como que o cara deveria ter feito na hora que estava lutando o campeonato, mas o cara nunca lutou campeonato. O cara não gosta de treinar com os caras do peso dele. Só, sabe aquele cara que só quer treinar com os mais levinhos? Mais levinho. Então, assim, eu chamo ele pra treinar comigo, nunca quer. Então, assim, eu sou bem assim, cara. Quer falar? Tu tem que ter propriedade. Eu posso falar. Eu posso falar com qualquer um. Eu posso falar com qualquer um. Eu posso falar com o Mica Galvão sobre campeonato, que é o moleque que é o pica. Olha o que o moleque fez no Pan-Americano. Eu posso falar com ele sobre campeonato. Né? Absurdo, né? Entendeu? Porque eu lutei campeonato. Entendeu? Se ele vai me ouvir ou não, sei, mas eu posso falar. Agora, quem nunca não vou falar nada, né? Vai falar o quê? Então, esse também foi uma coisa que que aqui na Austrália ficava me remoendo meus ossos ali. Entendeu? Que aqui, tipo assim, tem muito nego bom. Mas também tem um monte, meu irmão, que eu nunca nem ouvi. Entendeu? Claro. E aí Claro. eu fico assim, né? Esperar se colocar aí, né? Esperar se colocar aí pra ver o que sai, né? O que acontece, né, Léo? Pois é. Quando sai uma discussão aí, como é que é? É grupo? Tem grupo? Encontra com os caras no campeonato? Não discuto com ninguém mais não, cara. Parei de sair dessa fase. Boa. Não discuto mais não. Boa. Não, é o que eu falei, cara. Agora eu tô em outra vibe agora. Eu tô encontrando minha paz. Incomoda, mas deixa passar, né? Não. Tava no campeonato. Aí me perguntaram aqui, né? Esse Sydney Cup. Aí me perguntaram, ué, vai lutar não? Eu falei. Né, quem tava me perguntando, né? Não luta, né? Aí eu. Sempre, né? Aí eu falei, pô, vou lutar não, cara. Tô machucado. Eu não tinha nem que dar explicação. Eu falei assim, pô, eu tô machucado porque eu tô com um problema na minha lombar, né? Que eu tô mó tempão já. tô tentando tratar, mas tá difícil, tem que fazer a cirurgia, mas eu não quero, né? Mas. E eu, cara, eu não tenho que provar mais nada pra ninguém. Os caras não entendem que tu vai lá pra ali, você se sentir bem. Não vai pra dar show pra eles. Não vai pra se provar, exatamente, nem pra provar nada pra ninguém. Eu não preciso. Vai ali porque o cara quer competir. Né? Eu ainda, os últimos 4 campeonatos, Pampex, as coisas que eu lutei no sacrifício, porque só eu sei como eu acordei só eu sei a dor que eu estava sentindo na hora do campeonato, entendeu? E eu fui lá e fiz a coisa. E outra, meu irmão, eu vim aqui pra Austrália desde 2019, eu lutei, eu fiz umas 17 lutas, eu não perdi nenhuma, filho. Então, assim, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Já tá há quantos anos, Léo? 41. 41 anos, entendeu? Pô, tem muita gente que luta fora do Brasil, em países de primeiro mundo, também para conseguir o visto, pô. Entendeu? Para tentar ali armar o currículo. E tá tudo bem com isso. Só que às vezes o cara embarca numa parada que não é real, entendeu? Aí começa a querer... mas e aí tu não tá lutando? Porque ele tá lutando, mas ele tá lutando na real, nem é porque ele gosta tanto, nem é tão competidor assim. Ele tá lutando porque ele tá armando ali o currículo dele. Aí é que a galera não entende. Eu não vim pra cá pra conseguir visto, não, cara. Eu escolhi estar aqui. O currículo eu já tinha feito lá há 20 anos atrás. Tu tem currículo pra conseguir visto de talento em qualquer lugar do mundo, pô. Então, assim, eu
Eu nem digo mais, mas quando eu vou. Mas eu vou voltar a lutar. Esse ano ainda. Mas porque tu gosta de lutar. Porque eu gosto de lutar. Tu gosta de estar lá Se competindo. eu puder. Esses caras, meu irmão, eles estão dando maior sorte, porque se eu pudesse, eu tava lutando todos os campeonatos, cara. Tu acha que não? Porra, eu fico ali doido do lado de fora. Eu Fica queria amarradão estar pra lá tá ali, dentro, né? entendeu? É, os Mas caras eu que tô- gostam eu muito tô são assim mesmo. Eu tô muito lesionado, muito. Não é, é uma parada muito sinistra, entendeu? Os caras que gostam ficam loucos pra estar competindo mesmo e ficam loucos quando não podem, né? É a característica do competidor, é assim mesmo. É essa parada mesmo. Quando que nasce a Cronos? Pra gente conseguir botar ela nessa linha do tempo Então, aí que a gente fez. em 2018, né? 2018 teve aquele acontecimento com o meu professor, que eu falei que foi um problema pessoal ali. E aí eu decidi montar uma equipe, só que eu não queria meu nome. E aí mandei mensagem para todos esses meus alunos que eram faixa roxa quando eu fui embora, que eram agora faixa preta. Falei assim, pô, gente, tô precisando de arrumar um nome pra botar na minha equipe. Aí a galera, como assim? Tu vai abrir a equipe? Pô, saiu da Nova União? Aí eu expliquei pra todo mundo. Todo mundo foi me dando um monte de ideia. Não peguei ideia de ninguém, né? Porque Não fazia todo mundo sentido pra não fazia você? sentido. E aí eu botei Cronos, que eu tava lendo um livro do meu filho, né? Que ele gosta muito do negócio de grego, né? Deus grego. Aí tava lá, Cronos, Deus do tempo. Aí eu, pronto, é isso. Porque o que você precisa no jiu-jitsu? Tempo, né? O tempo é tudo no jiu-jitsu. Precisa de tempo de treino, precisa se dedicar pra caramba. Isso, volume de treino, Tudo- volume. Tudo no jiu-jitsu é baseado no tempo. Quanto tempo você demora para pegar uma faixa preta? Quanto tempo você necessita treinar por dia para você ficar bom? Quanto tempo leva para você chegar a alcançar o seu título lá? Entendeu? Quanto tempo durante a luta, quanto tempo você fica cansado e quanto tempo você demora pra recuperar? Tudo é sobre tempo. Exato. E aí, né? Falei, isso aí faz todo sentido. O nome da minha equipe vai ser Cronos. Entendeu? Maneiro. Aí foi por isso. E o logo? De onde nasceu o logo? A logo é porque eu sou fã pra caramba do filme Gladiador. Inclusive eu trouxe até o boné aí pra você. Aí, ó. Da Opa! Cronos. Essa logo aí, ó. É. Aí. E aí eu. Eu botei esse. Tamo junto. Maneiro demais. Essa logo aí é o capacete do gladiador, né? E Muito bom. eu acho muito massa. Aí tá aqui, ó, também. Não tinha visto não, moleque. Entendeu? Ficou maneiro esse Kai. Aí foi isso. O que é isso aqui? Isso aí é a marca que me patrocina aqui, ó. Respeita. 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 É daqui ou é lá do Brasil? Do Brasil, do amigo meu, Lá do Rio? do Rio. Maneiro, hein? Só não respeita. Só Maneiro não demais. respeita. Isso aí. Ai, Deus. Aí tu abre aí em 2018. Tu tá morando aonde em 2018? Tô morando nos Estados Unidos. Estados Unidos. Aí deu aquela parada que eu vim pra cá, Esse convite do Tony. né? Vim pra cá. E aí a minha parada com o Tony foi exatamente isso. Porque eu era o dono de uma equipe agora e ele queria fazer uma equipe dele, entendeu? Aí, Tipo, o gerente. Você era também tipo uma espécie de gerente de implantação. Né? Tipo, como colocar isso pra funcionar, como abrir uma equipe e tal. e aí, tipo assim, aí foi isso. Que aí a gente batia de frente ali, né? Que eu queria botar Cronos ali. E ele queria que fosse High Rolls. Aí ficou naquela, entendeu? Ah, entendi. Por isso que não, tipo... Por isso tu saiu. Entendeu? Por isso que tu saiu. Ou seja, tu podia tranquilamente ter ficado ali, Podia ser High Rollers. high rollers e ficar administrando a Cronos e administrando as duas coisas ao mesmo tempo. Tu podia ter feito isso. Podia ter feito isso. Mas como que eu sou o dono da... né? O criador da equipe e na minha academia não é Cronos. Né?
Ah, não dava pra você ficar gerenciando ela de longe e abrir a tua outra. Como que eu vou postar um vídeo com o nome de... Entendi. Você Tá, tá entendendo? tem razão, tem razão. Aí eu, tipo, Viajei. saí. Sim. Mas tá tudo bem. Porque outro bem. dia, domingo, vocês Não, eu trocando ideia lá troco e ideia tal. com ele direto. Eu gosto pra caramba Eles do são filho maneiros, dele. eles são maneiros demais, né? Eu olho, é sinistro, o moleque vai ser brabo aí. Se continuar, vai ser um grande campeão mundial na preta, se Deus Ele vai quiser. fazer barulho. Se É. continuar nesse ritmo aí, Tem tudo, né? exponencialmente, tem tudo. Tem uma educação, estrutura. tem uma educação muito boa. O moleque é um gentleman, né? E tem todo o investimento ali em cima dele, né? Exatamente. E tem foco, o moleque tem foco. Tava conversando com o pai dele, né? Você até entrou falando, pô, tem que mandar o Oli pra fora pra né, lutar mais campeonato. Aí o pai dele falou uma coisa que é essencial, mas ele tá estudando. Tem que terminar os estudos primeiro. Então, Tem que terminar. Então Tem que terminar os estudos primeiro. tem uma estrutura familiar. E é isso que... Tá desenhado já e vai ser assim. Exatamente. Pronto. Bom, né, cara? Ter isso, né, por trás, né? Ter esse respaldo, né? Um respaldo ali emocional, né? Econômico. Tá tudo desenhadinho aí. Só vai depender dele mesmo, né, Léo? Agora é treinar. Falei pra ele, só tem que treinar, cara. Treina aí. Falei, quando eu ficar melhor das costas, vamos dar um treino. Ele, Maneiro. não, eu falei, se quiser, vai lá na academia, eu vou vir aqui visitar você. Não, mas ele, doido pra me pegar, né? Ficar bom primeiro. Ele quer me pegar sem eu estar lesionado, né? Aí vai dar atraso nele que eu vou dar. Bicho. Eu vou dar atraso. Ainda não dá, não. Não dá. Calm down. Pô, e quando foi essa expansão? Porque tem quantas cronos tem aí Então, espalhadas aí, pelo mundo? os meus alunos, Explica isso pra gente aí, pra os gente meus aprender. alunos que já eram minhas filiais, passaram a ser cronos. Os meus alunos que eu deixei Pô. lá... Tinham filiais Nova União, que eram meus alunos. que eram seus alunos. Os meus alunos do Brasil passaram a ser cronos. E a galera que estava insatisfeita com a Nova União, que era meus amigos de infância, me ligaram. Migrar. Tipo o Fabrício lá da Itália, que tem 22 filiais na Itália, me ligou e falou, quero ser cronos. Aí as 22, a academia dele viraram cronos e hoje tem cronos. Aí teve as que entraram depois e teve essa galera aí, entendeu? Não teve um plano. Entendi. Foi uma coisa que Entendi. eu só botei o nome ali, entendeu? Entendi. Mas não teve nada mirabolante. E qual é o teu trabalho hoje em dia como... Aí hoje em dia eu tenho pessoas que coordenam os países, né? O Felipe e o Rudy nos Estados Unidos, o Fabrício na Europa ali. Tem a Patricinha no Brasil. Aí tem o Ivan no Chile. E eu aqui na Austrália. E aí tu se junta com eles. Aí a gente faz reunião de Zoom, essas coisas. Boa. Quais são os planos pro futuro aí da Cronos? Cara, eu, né, na verdade, tô pensando em fazer negócio de franquia a partir de não esse ano, mas ano que vem eu vou tentar começar a fazer por aqui e nos Estados Unidos. Legal. Entendeu? Legal. Que é mais fácil. O Brasil é mais complicado, aí tem que ser mais estudado. Maneiro. A gente vai começar... Boa demais. Léo, sei que tu tá com horário curto aí. Vou deixar um convite pra gente ter uma parte 2. Vamos voltar pra parte 2, muita história. Muita história, né? E é muito enriquecedor pra gente. Na próxima vez que eu vier aqui, eu vou contar as histórias do meu livro, que eu vou lançar um livro um dia. Boa. Né? Boa. Que já tem separado algumas histórias. Eu já tenho as histórias pro meu livro, já tem título. Não vou falar o título do meu livro aqui ao vivo, né? Pra galera. Isso. Mas eu vou contar e tem várias histórias maneiras. Entendeu? Maneiro demais. Quando tu saiu do Brasil pra Kansas, quantos anos tu tinha? Tu já era faixa preta? Quando eu saí do Brasil pra Itália, eu tinha 24. 24 anos. Faixa preta. Faixa preta. Peguei a preta, eu tinha 20.
qual é o conselho que tu daria para quem tá em casa, se identifica contigo? Ter o teu currículo é muito difícil, então é ser difícil, né? Não vamos fechar tanto assim, porque vai ser só uma porcentagem muito Não, pequenininha da galera eu que acho vai ter esse currículo, mas o cara aqui é faixa preta e ele é competidor e ele tem os títulos legais e tal, e ele gostaria de morar fora. Então, eu Olha, sempre... vê lá, olha lá e diz um conselho aí, de eu falo coração. Dá uma sempre, moral cara, pra eu galera tenho aí. um ídolo, né? Que é o Ayrton Senna. E eu sempre falo a frase que ele fala, né? Que foi a frase que eu usei pra minha vida. Cara, acredita, segue teu plano que vai dar certo. De alguma forma, de alguma maneira, vai dar certo. Entendeu? É só não parar. Segue o seu plano, vai lá, é isso que tu quer. Faz um negócio também organizado, entendeu? Não vai na loucura. Mas segue o teu plano. Segue o teu coração, entendeu? Então tem que ter um plano. Primeira coisa é ter um plano. Tem que ter um plano. Então, você tem que ter um objetivo. Pô, se você não tem um objetivo, como é que eu vou ser campeão mundial se eu nem penso lá na final do mundial ainda? Tá entendendo? Irmão, em 95, quando teve o primeiro mundial, eu já tava me imaginando lá na final, entendeu? Pô, todo mundial que tinha, eu tava ali, cara. Você e eu ali, entendeu? Tem que ter o plano. Se não tiver o objetivo, como é que tu vai alcançar ele, né? Maneiro demais. Maneiro demais. É isso. É isso. Então, tamo junto, galera. Obrigado, Vini. Tamo junto. Você tá louco, velho. Na próxima aí a gente fica mais tempo. Vamos marcar e vamos fazer uma com mais tempo. Foi maneiro demais. Teve tempo suficiente. É o tempo que tem que ser, né? É. Tudo a seu tempo, no Cronos. Aí, tudo no Cronos. Né? Pô, galera, obrigado. Pede pra galera se inscrever aí. Tu dá uma moral com esse monte de filial de Cronos. Pede pra galera se inscrever no canal. Fala aí com os teus faixa preta, pô. Tá vendo esse vídeo? Chegou até o final. Então vai ali embaixo e se inscreve no canal. Tamo junto. Vou deixar o contato do Léo na descrição do vídeo. Galera quiser saber como é que faz pra treinar na Cronos aí, manda direct pra ele. Quiser alguma ideia aqui de como... experiência, né? Trocar experiência de como foi a vida dele aí pelo mundo. Manda direct, que todo mundo que tá vindo aqui vem com a intenção de ajudar, de deixar o melhor para vocês. Então, se inscreve aí, compartilha. Se achar que esse vídeo pode ajudar alguém, manda para essa pessoa. Dá um like, manda alguma coisa na descrição. Qualquer coisa a gente vai... O que a gente puder, a gente vai ajudar. Valeu? Um abraço, galera. Esse foi mais um BJJ Out. Léo Peçanha, senhoras e senhores. Obrigado, irmão. Obrigado. De verdade. Os...